Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Motivo de satisfação de estar nesta casa pela primeira vez. Fui convidado pelo pastor Miquéias e aqui estamos para junto a adorarmos o nome do Senhor. Eu também quero agradecer ao pastor Rodrigo. Deus transforma. Que Deus tem. Pastor Azila, que eu conheço pela primeira vez, estou agradecendo. Pastor Walter Centro, amigo nosso aí, amigo Agastar. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu quero estar lendo a palavra para a igreja nesta noite, que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 14 e versículo de número 24 a seguir, que nos diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tenho ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Queridos, com esta palavra que o Senhor colocar no meu coração, eu gostaria de dizer para a igreja nesta noite como é importante entender que no momento da dificuldade nós servimos um Jesus que ainda está vivo, permanece vivo, Ele é vivo e Ele vai voltar vivo para buscar a tua igreja. É importante entender que no momento da dificuldade nós temos que clamar a pessoa certa. A narrativa bíblica nos mostra que Jesus estava ordenando que o discípulo entrasse no barco, e logo ao entrar nesta embarcação, diz a Bíblia que a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, a Bíblia diz que os discípulos estavam em alto mar, já estava no meio daquela trajetória. Mas eu quero dizer algo para a igreja nesta noite. Quando o discípulo estava no meio daquela trajetória, a Bíblia diz que Jesus, logo após ele despedir a multidão, ele foi orar, e os discípulos estavam em alto mar. A Bíblia diz que Jesus ele começa a caminhar por cima das águas para ir ter com os seus discípulos. A Bíblia diz que quando Pedro e com os outros discípulos olha e não percebe que era Jesus, e diz a Bíblia que todos eles gritaram com medo, se apavoraram, pensando que era um fantasma. Logo a Bíblia é bem clara em nos dizer que Jesus se dá a entender para os seus próprios discípulos, dizendo: Sou eu, não tem mais, tenho bom ânimo. Deixa eu abrir um parênteses aqui nesta noite. Coisa boa é servir ao Jesus com ânimo, irmãos. Coisa boa é adorar a Deus com ânimo. Coisa mais difícil que nós estamos vendo por aí, que muitos não adoram a Deus com todo o entusiasmo. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que aqui é uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade, com toda a força, com todo o ânimo. Mas a Bíblia segue nos dizendo que Pedro sempre foi um dos mais ousados. Pedro sempre foi, pastor Miquéias, aquele que muitos não gostavam talvez de ter por perto, porque Pedro não conseguia ver Jesus fazendo algo, ele queria provar realmente se era ele que estava fazendo. A Bíblia diz que Pedro, quando ouve esta palavra dizendo: Sou eu, não tem mais, diz a Bíblia que Pedro dá uma resposta, dá uma pergunta para Jesus, dizendo: Se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. A Bíblia diz que Pedro ele começou a caminhar, pastor Walter Centro, por cima das águas para ir ter com Jesus. Mas a mesma Bíblia nos diz, pastor, quando ele estava caminhando por cima das águas para ir de encontro com Jesus, a Bíblia diz que por um breve momento ele desviou o olhar de Jesus e olhou para a tempestade, olhou para o vento, porque ele estava sendo ao contrário. Deixa eu te dizer algo nesta noite. Muitas das vezes em nossas vidas, irmão, nós estamos observando que tem muitos desviando o olhar de Jesus por causa do vento, por causa da tempestade. Ei, deixa eu te dizer algo nesta noite. Não é tempo de tirar o teu olhar de Jesus, porque quando aqueles que tiram o olhar de Jesus
quando Jesus resgata Pedro, a Bíblia diz que ambos começaram a caminhar. Ambos começaram a caminhar, mas ela estava afundando. Mas quando ele acabou, ambos começaram a caminhar por cima das águas. Isso a Bíblia nos dá a entender que pela segunda vez, pastor Walter, Pedro foi na primeira afundou, mas na segunda, por favor, pastor Miguel, mas a Deus é um mistério lindo com isso, né? Mas na segunda, estava Pedro e Jesus, sabe como assim, ó? Pedro, Jesus, Jesus e Pedro, Pedro, Jesus. Obrigado, pastor Miguel. Oh, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Na primeira vez você pode ter afundado, mas na segunda vez, Jesus está dizendo assim: Pedro, estou contigo, Pedro, eu estou contigo. Você está dentro dessa água de açúcar, você voltou a andar, você voltou a experimentar, andar sobre as águas sobrenatural de Deus. Só que vai, irmãos, a Bíblia diz que ambos subiram na embarcação juntos e houve uma grande bonança. Por quê? Que veio a grande bonança? Porque Jesus mudou do teu braço assim: agora você está comigo. Sabe o que a igreja vai encontrar com Jesus nos ares? E lá ele vai estar de braços abertos dizendo: fique bendito do meu Pai, entrai para o nosso nome do Senhor, fique bendito do meu Pai, mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário. Ah, meu Deus, com a mão estendida, mas essa noite está assim, dizendo assim: eu quero resgatar você, eu quero resgatar você. Está difícil, irmão, mas Jesus quer te resgatar. Ah, as portas estão fechadas, mas Jesus quer abrir. Ah, tudo está dando errado, mas Jesus quer fazer certo. Sabe por quê? É Ele quem está presente aqui nesta noite e ainda está com as mãos estendidas. Só quem acredita que Jesus está com a mão estendida, só quem acredita. Deixa eu ver você. Você vai andar como na minha surra. Eu acredito, pastor, que Jesus está com a mão estendida para a minha vida. Eu acredito, pastor Walter, que Jesus sempre esteve com a mão estendida. E no momento que eu estava falando, eu também falei: Jesus! E Jesus nos socorreu. Eu finalizo essa palavra dizendo para a igreja, para os jovens: está difícil, Jesus é a solução. É só você clamar que Jesus te socorre. Só quem acredita nisso, aplauda o nome do Senhor.